Diante dos riscos, diante de problemas, diante de dificuldades, ou diante de situações em que estamos em risco, nós temos uma grande facilidade de negarmos tudo aquilo que possa colocar a gente em risco. Esse é o aspecto que muitas vezes nós não pensamos, não refletimos, mas quando olhamos, por exemplo, a vida de Pedro, sabemos que não agimos diferente dele. Lá em João, no capítulo 18, 17, ele negou com facilidade, tendo dito um pouco antes, ou seja, algumas horas antes, de que estaria disposto a morrer com Cristo. O que faz ele? Nega que até mesmo conhece a Cristo e que seja seu discípulo. Diz assim, e lhe perguntou, ou seja, a pessoa que trabalhava na casa do sumo sacerdote, você não é um dos seguidores daquele homem, ou seja, referindo a Cristo? Que ele responde, eu não. Então, por que nós fazemos isso? Esse é o detalhe que a gente precisa entender. Que faltava ali? Que faltava a Pedro? Ele faltava o verdadeiro conhecimento, mas não conhecimento natural. O experimentar da nova vida, o ser uma nova criatura, compreender quem era, compreender e entender o propósito de sua vida. Ele tinha o conhecimento, tinha andado com Cristo, mas não conhecia de fato. Ele ainda não tinha sido, como Jesus disse, batizado com o Espírito Santo. Ele arrependeu dos seus pecados, ele se tornou um seguidor de Jesus. Mas ele não compreendia todas as coisas. Quando nós podemos perceber que ele tinha de fato crescido, amadurecido, ou seja, nesse ponto ele ainda era uma pessoa imatura. Na sua carta nós podemos observar como Pedro mudou. Da mesma maneira que ele, nós precisamos amadurecer, pois se diante das situações nós negamos quem somos, nós ainda não entendemos, de fato, a obra de Deus, a salvação dele, a vontade dele para as nossas vidas. Nós temos que crescer. Precisamos amadurecer e viver a plena vontade de Deus, sendo instrumento de sua justiça e expressão da sua graça neste mundo. Precisamos crescer, precisamos amadurecer e precisamos fazer de nossas vidas a verdadeira oferta como Cristo, que nos deu o exemplo, que poderia se livrar daquela situação, se sujeitou à vontade do Pai. Nós somos chamados para fazermos a mesma coisa, para nos submeter à vontade do Pai, não para vivermos a nossa vontade nem nosso querer, mas para sermos instrumento de Deus, expressão do seu querer, revelação da sua vontade neste mundo para agirmos como Cristo. Mas precisamos iniciar uma caminhada de amadurecimento, ou seja, de santificação, de deixarmos de viver segundo o pensamento natural, segundo a maneira natural de viver, aonde o nosso desejo prevalece, onde a nossa vontade está acima de tudo, onde seguimos o pensamento natural. E deixarmos de pensar desta maneira para pensarmos como Cristo. Isto é o processo de santificação. Nos despirmos do velho homem, nos revestirmos de Cristo, de uma maneira de pensar que revela a Deus ao mundo. Não que traduza a nossa vontade nem o nosso querer, mas que a gente esteja disposto a nos submetermos a Cristo. A gente precisa crescer nisso. Esse é o nosso processo, a nossa jornada, que Deus nos chama, para a gente amadurecer, para crescermos, para expressarmos, para revelarmos Cristo às pessoas, de maneira que todos possam conhecer a Deus, pois quando agimos como Cristo, seguindo o seu modelo e exemplo, nós revelamos o Pai ao mundo. E precisamos revelar o Pai ao mundo porque nós somos seus filhos. Fomos chamados para viver uma vida de santidade,
para vivermos uma vida segundo o pensamento espiritual, segundo a mente que Cristo teve. Pois nós recebemos desta mesma mente, desta mesma maneira de pensar. Fomos feitos uma nova criatura. Ele nos salvou, nos comprou para Deus, para sermos instrumento e expressão da glória de Deus neste mundo. Como fazemos isso? Somente santificando, negando os nossos desejos e o risco que podemos estar correndo, mas precisamos, como Cristo, cumprir a vontade de Deus e não negarmos que o conhecemos, que estamos dispostos a ofertar a nossa vida em favor das pessoas como Ele. A gente precisa deixar a nossa imaturidade e amadurecermos. Caso contrário, ninguém conhecerá a Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.